Procrastinação, palavra bonita que tem nome de castigo da Idade Média. Eu condeno a pena de procrastinação. A linguagem de hoje pode ser definida pelo ditado deixa pra fazer tudo depois. A procrastinação é o terror de todo mundo que tem um objetivo na vida. É a maior causa de não realizações na vida, certo? Errado. A procrastinação não é causa de nada. Ela é consequência e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia, também cai na procrastinação e nem por isso a educação deixou de mudar minha vida. A procrastinação está em alta, ela é o vilão da moda e combina bem com esse mundo cheio de distrações. O diagnóstico desse mal é fácil porque os sintomas são bem específicos. Faz um teste aí na sua casa. Planeja um horário para estudar ou para trabalhar, ou para fazer alguma coisa relevante para você, para a humanidade, sei lá, alguma coisa que vale a pena. E repara se começa a acontecer alguma coisa mais ou menos desse tipo. 1. Surge uma vontade incontrolável de ir até a geladeira, você pode ter acabado de almoçar. 2. Vira caso de vida ou morte, conferir seu Insta, seu Face, seu WhatsApp, seu e-mail, ver se não chegou nenhum pombo correio para você. 3. Tá bom, eu vou estudar. Acho que era bom lavar o cachorro, né? Mas você não tem cachorro? Eu devia arrumar um cachorro, aí eu dava um banho nele e ficava tranquilo para começar a estudar. Vou procurar um cachorro. Se você se identificou, a procrastinação está dentro de você. Se você não se identificou, ela tá também. Para rolar a procrastinação, você tem que acreditar que esse desvio era uma coisa super importante. Sério, eu preciso mesmo de um cachorro. E o interessante é que quanto mais a gente faz isso, melhor a gente fica. Na verdade, é uma espécie de fuga da realidade. Quanto pior eu acho a realidade da qual eu tô fugindo, mais fácil fica criar um cenário que me convença a escapar dela. E aqui tem um ponto. Não é por causa da procrastinação que a gente não consegue enfrentar a realidade. É por causa da realidade que a gente está procrastinando. Procrastinar é um mecanismo de defesa que torna a existência suportável. E tentar resolver a procrastinação é um negócio estranho, porque você acaba caindo em duas opções. Ou você enfrenta a realidade e paga o preço por isso, ou você distorce a realidade. Eu vou contar a história de um aluno que se tornou meu amigo. Ele fez o ensino médio, era muito gente boa, mas fez só o suficiente para ser aprovado nas 3 séries. Ele tinha a ideia clara de que ele queria terminar o ensino médio e trabalhar. O pai dele não tinha feito faculdade, os tios também não tinham, todos tinham família, todos eram realizados. Ele achou que para ele também ia funcionar isso. Terminou o ensino médio e foi trabalhar. Depois de alguns anos ele ganhou algum dinheiro com isso, mas descobriu que para chegar onde ele queria, para realizar os sonhos dele, sem faculdade ia ficar muito difícil. Botou na cabeça que ia fazer faculdade. Ainda disse assim, comigo é assim, se eu não botar a meta apertada, eu já começo a enrolação. Então, eu tenho que passar e tem que ser esse ano. Na primeira semana ele conseguiu separar tempo todos os dias. Pegou alguns livros antigos do ensino médio, viu algumas questões, assistiu algumas videoaulas. Foi. Na segunda semana ele já precisou fazer algumas horas extras no emprego e já não conseguiu estudar um dia ou outro. Na terceira o ritmo já não voltou. Mesmo que ele não tivesse que fazer hora extra, já não conseguiu voltar a estudar. Quando chegou no segundo mês de estudo, toda vez que ele pensava em estudar, ele tinha uma lista enorme de coisas para fazer com o tempo livre dele. Se ele fosse tentar resolver todos aqueles pontos da lista que ele tinha de coisas para fazer, ia acabar o ano e ele não conseguia terminar a lista. Foi aí que ele percebeu que estava começando a procrastinar. Nunca sobrava tempo para ele lidar com as dificuldades que ele estava carregando já desde o ensino médio. Se esse negócio de procrastinar é o problema, eu vou resolver isso de uma vez só. Meu problema é entrar. Se eu entrar, acabou. Prestou o Enem, não passou no SISU, não conseguiu bolsa pelo ProUni, e também não foi selecionado pelo FIES. Ouviu falar de uma faculdade que o vestibular dela era só fazer uma redação e entrava. Foi lá, fez a redação e decidiu pagar a mensalidade daquela faculdade. Ele ficou super feliz, ele passou, fez festa, rapou o cabelo, tinha vencido a procrastinação, certo? Resultado, ele pagou a matrícula, conseguiu pagar por 6 meses a mensalidade, mais os custos de transporte, material, todos os outros custos envolvidos em fazer faculdade, e não conseguiu mais pagar a mensalidade. Tentou trancar, disseram para ele que para trancar tinha que terminar o primeiro ano, senão ele ia perder tudo. Decidiu continuar mesmo sem pagar, ganhando uma dívida com cada mensalidade que ele não pagava. No fim do ano ele trancou a matrícula na faculdade, perdeu todo o dinheiro que ele tinha colocado nos primeiros 6 meses, terminou com uma dívida horrorosa para pagar. Ele ficou trabalhando quase um ano para poder quitar toda a dívida dele com a faculdade. Ele distorceu a realidade, achou que o problema dele era que ele estava procrastinando, então ele tinha que entrar logo na faculdade, arrumou um jeito de resolver essa procrastinação dele e entrou mal. Eu já disse frases para mim do tipo, eu tenho que passar esse ano, agora é tudo ou nada. Se não for agora, não será nunca mais. Infelizmente, eu não tenho nenhuma história de sucesso imediatamente depois de ter falado essas frases. Quando eu colocava essas metas irreais para mim, eu
estava tentando colocar uma pressão para ver se essa pressão me ajudava a lidar com a procrastinação. Depois de um tempo, eu acabei descobrindo que não dá para construir o sonho de ser aprovado pensando em metas curtas, numa arrancada rápida. Quando eu fazia isso, era como se eu tivesse me preparado para correr 100 metros, e quando eu corri os 100 metros, alguém me falava: "Ih, a corrida não acabou não, aqui é maratona, irmão, são 42 quilômetros." Aí eu não queria mais correr, o negócio ficava imensamente maior do que eu tinha me preparado, era impossível. Foi muito difícil assumir que talvez eu precisasse de mais tempo de preparação. Quase sempre eu imaginava que se eu não ficasse enrolando, se eu não procrastinasse tanto, eu conseguiria passar em um ano. Então ficava para mim a ideia de que a procrastinação é que era o problema, e não era. Meu amigo tentou sair da procrastinação de um jeito errado, e tem um jeito certo de sair. Eu vou usar a história dele para exemplificar e vou começar com 3 perguntas que podem ajudar a gente a sair da maneira correta da procrastinação. 1. O que ele queria alcançar? 2. Quais eram os passos? 3. Qual era a capacidade dele de realizar cada um desses passos? Pela história, a gente já sabe como ele respondeu cada uma dessas 3 perguntas. O que você quer alcançar? Eu quero passar na faculdade, é claro. Quais são os passos? O plano é me preparar para prestar o Enem, mas se eu começar a me enrolar muito, eu já presto uma particular, pago a mensalidade e pronto. E qual é a sua capacidade de realizar esses passos? Aí é fácil. Depois que a gente entrar, dá um jeito de terminar. O importante é entrar. Quando ele passou, ele ficou feliz? Sim. E a felicidade foi real. Era sustentável? Não. Por isso, a tristeza que veio depois era tão real quanto a felicidade que apareceu no começo quando ele passou. Se esse foi o jeito errado de entender um problema de procrastinação, uma solução totalmente inviável, qual seria o jeito certo? Vamos pensar as mesmas 3 perguntas, mas com respostas adequadas para o caso dele mesmo. O que ele quer alcançar? A condição de mudar de vida. E só passar na faculdade não garante isso. 2. E quais são os passos? Primeiro, estabelecer um processo que permita a ele lidar com a realidade que ele vive hoje. Ele trabalha, terminou o ensino médio faz tempo, traz lacunas desde aquela época que ele precisa resolver, e é fundamental que ele entenda que isso vai levar tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem vai saber? E a capacidade dele para fazer esses passos? Nesse ponto precisa de muita honestidade. Ele estava envolto num sonho, ele achava que aquilo ia mudar a vida dele. Ele até entendeu que não tinha condições de passar no SISU, mas isso não foi o suficiente para ele se dar mais tempo para se tornar capaz de passar no SISU. Algumas pessoas passam por experiências negativas como essa, e isso abala tremendamente a confiança que elas têm nelas mesmas. Esse meu amigo nunca mais quis falar desse lance de faculdade. Ele assumiu para a vida dele que definitivamente faculdade não era para ele. Eu não acho que todo mundo tem que fazer faculdade para se realizar, mas definir que faculdade não é para você depois de uma única experiência negativa com um processo que você ainda fez uma análise errada, é incompleto isso aí. Eu tive muita dificuldade para aceitar as minhas incapacidades. Ao mesmo tempo que eu tinha que assumir que eu não era capaz de executar os passos necessários para alcançar aquilo que eu queria, que era ser aprovado na faculdade, eu tinha que manter uma imagem muito positiva da minha capacidade de mudar a minha realidade. Eu tive que aprender aos trancos e barrancos que não dava para fugir da realidade, me escondendo atrás de coisas que não iam me levar a lugar nenhum. Hoje eu não estudei. Por quê? Porque eu tive que lavar o quintal, minha mãe pediu, depois ela pediu para arrumar meu quarto. Aí quando eu ia começar a estudar, eu fiz uma pausinha, liguei a TV e comecei a assistir um filme e não consegui parar, cara. E que filme era esse? Devia ser um baita de um filme. O Ataque do Tubarão de 2 Cabeças. O roteiro me cativou. Essa não era a verdade. Sentar para estudar significava ter que lidar com os meus pontos fracos, me sentir incapacitado e aumentar ainda mais a preocupação de não ser aprovado. Era como se cada vez que eu tentava estudar, ficasse mais claro que eu não ia passar. E evitar isso era um pouco mais confortável do que ter que enfrentar isso. Não teve jeito. Em algum momento foi preciso construir um julgamento honesto sobre o que eu era e o que eu não era capaz de fazer. Não tem uma saída melhor. Você precisa saber do que você é capaz e entender como isso muda os seus resultados. Eu gosto de comparar essa coisa de entender como as suas capacidades alteram seus resultados usando o exemplo do esporte. Uma vez eu fui disputar a final da Federação Paulista de Vôlei Universitária. No começo do campeonato, meu saque era um saque mediano, não era nem bom nem ruim, era um saque comum. E eu queria melhorar meu saque. Eu queria ter um saque forte, mas que também tivesse precisão. Comecei a tentar nos treinos, e aí eu tive que ser bem honesto comigo mesmo. Eu conseguia colocar força no saque, mas eu errava a maior parte do saque. A minha taxa de erro no saque forçado estava em torno de 70%. Para corrigir isso, eu comecei a ficar praticamente 1 hora depois de todos os treinos, tentando acertar a precisão do saque. Colocava força e tentava colocar o saque na quadra. Fiz esse treinamento por diversos meses. Eu tinha um monte de coisa para fazer depois do treino, mas o que me fazia continuar treinando era a ideia clara de que isso podia mudar o resultado do jogo. E mudou mesmo. Naquela final eu consegui acertar uma sequência de 5 saques seguidos.
Foram 5 pontos que só aconteceram porque existiu 1 hora de treino após cada treino regular que eu fiz durante o momento que eu entendi que queria ter um saque melhor e o jogo da final. Aquela hora a mais de treino não tinha um objetivo genérico de me tornar um jogador de vôlei melhor. Ela era bem específica, tinha o objetivo de melhorar meu saque, tanto em força quanto em precisão. Se meu saque estivesse melhorando nesse sentido, eu me empolgava com o treino e continuava fazendo. Se isso não estivesse acontecendo, eu mudava o treino e continuava perseguindo esse objetivo. Quando a gente olha em última análise, um jogador que saca melhor é um jogador melhor. Mas se você não tiver clareza do que é preciso melhorar, você não vai ter nenhum jogador, nenhum estudante melhor. E esse também é um ponto fundamental do projeto Doodle. Dentro do sistema, todos os estudantes vão saber exatamente como as suas ações estão contribuindo para a mudança dos seus resultados. E assim a gente impede essa tal procrastinação e entende exatamente como chegar onde a gente quer. Se você tem um amigo famoso na arte do deixa para depois, encaminhe esse vídeo para ele. Se gostou? Eu não gostei. Valeu!